Uma pessoa mal intencionada resolve criar e propagar uma fake news, notícia falsa. Para tanto, veicula essa notícia em um grupo de um aplicativo de mensagens e espera que ela se dissemine naturalmente, isso é, através da replicação da notícia por meio dos membros do próprio grupo de aplicativo de mensagens. A função q de t igual a 54 vezes t elevado a t sobre 24 indica a quantidade q de pessoas que recebeu a notícia decorridos t minutos após a primeira publicação. Quanto tempo será necessário para que o número de pessoas que receberam a notícia falsa seja 20 vezes maior que o número inicial? Use log de 2 na base 10 igual a 0,3, log de 3 na base 10 igual a 0,48. Bom, então a gente deve usar essa função aqui, calcula a quantidade de pessoas que receberam a notícia em função do tempo, e esse tempo aqui está em minutos. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer, já que ele pediu 20 vezes maior que o inicial, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o inicial, né? Calcular o q de zero, substituir o t por zero. E aí fazendo essa continha aqui, ó, o expoente vai ficar zero, vai ficar 3 elevado a zero. 3 elevado a zero é 1, então 1 vezes 54 é 54. Então, no início aqui do estudo, né, do experimento, da situação, 54 pessoas receberam a notícia. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é quanto tempo foi necessário para que seja 20 vezes maior, que a quantidade de pessoas seja 20 vezes maior. E aí perceba que você não precisa nem fazer a conta, né? 20 vezes maior é só multiplicar por 20. E aí substitui o Q por essa expressão aqui, 20 vezes 54. Então, Q é igual a 20 vezes 54, igual a 54 vezes T, 3 elevado a T sobre 24. Então, perceba aqui o porquê que você não precisa nem fazer a conta. Por quê? Vai aparecer o inicial aqui do lado esquerdo e vai aparecer o inicial do lado direito, 54, 54. Então, você não precisa nem fazer a conta, porque você vai simplificar de qualquer jeito, né? Então, corta 54 com 54. Ou, se você quiser pensar dessa forma, o 54 vai passar dividindo para isolar a potência que contém a incógnita. Quando ele passar dividindo, ele vai simplificar com 54, vai ficar só o 20. Bom, e aí a gente obtém essa equação exponencial, não dá para igualar a base, que a base é 3. Se a gente fatorar o 20, não vai dar para escrever apenas na base 3, né? Nem vai ter o 3 lá como fator. Então, como não dá para igualar a base, simplesmente usando propriedadezinhas aqui, fatoração, a gente vai usar a propriedade de logaritmo, né? E se duas expressões são equivalentes, se x é igual a y, então log de x numa base b é igual a log de y numa base b, se satisfeitas todas as condições de existência. Então você pode usar a base que você quiser. No caso aqui, a gente vai usar a base 10, né? Porque são as dicas do enunciado foram dadas na base 10. Então, se 20 tem o mesmo resultado que 3 elevado a t sobre 24, então log de 20 é igual a log de 3 elevado a t sobre 24. Poxa, mas por que você colocou o log? A conta já estava difícil, você ainda colocou o log, deixou a conta mais difícil. Pois é, mas o log tem algumas propriedadezinhas que facilitam a gente. Aqui, ó, a propriedade 1, que transforma a multiplicação no logaritmando de soma de logaritmos. E principalmente a propriedade 3, ó, que diz que essa expressão aqui, com uma potência no logaritmando, é equivalente a essa outra expressão aqui, que esse expoente multiplicado pelo logaritmo. Então, é justamente por conta dessa propriedade 3 que a gente usa essa artimanha aqui de colocar o log dos dois lados. E agora, se a gente usar a propriedade 3 do lado direito, a gente consegue tombar esse expoente, então a incógnita que está no expoente passa para frente multiplicando, e aí o que era uma equação exponencial, a gente conseguiu transformar agora numa equação do primeiro grau. Bom, então perceba também que do lado esquerdo a gente usou a gente vai usar a propriedade 1, né? Eu preciso calcular esse log de 20. Eu não tenho log de 20, mas o log de 20 é só enxergar o 20 como 2 vezes 10, uma multiplicação. E a gente consegue usar a propriedade 1. Vou conseguir depois separar esse log em 2. Aqui do lado direito eu usei a propriedade 3, né? E sobrou t sobre 24 vezes log de 3. Log de 3 a gente já tem. Ou seja, o lado direito aqui já está bem encaminhado. Vamos nos preocupar aqui com o lado esquerdo. No lado esquerdo a gente vai aplicar a propriedade 1. Então esse log de 20, que é o log de 2 vezes 10, pode ser escrito como log de 2 mais log de 10. E aí que está a vantagem de ter usado a propriedade 1, né? Porque antes a gente não conhecia o log de 20. Mas agora separando em 2, a gente sabe quem é o log de 2 e sabe quem é o log de 10. Log de 10 com a logaritmanda igual a base, isso aqui dá 1, né? Então pronto, agora está bem encaminhada essa equaçãozinha aqui do primeiro grau, é só substituir os logs aqui e resolver a equação.
Então, log de 2 é 0,3, log de 10 é 1 e log de 3 é 0,48. Fazendo a continha, esse 0,3 mais 1 dá 1,3. Aqui já está substituído, 0,48. Para facilitar a conta, eu vou transformar tudo em fração. Ó. Então, esse 1,3 vira 13 sobre 10. Do lado direito, t sobre 24. E esse 0,48 fica 48 sobre 100. E tudo fica muito mais fácil na hora de simplificar. Ó. Dá para simplificar um zerinho de cada lado, né, por 10. Dividir por 10 os dois denominadores. Então, corta esse 0, ainda sobrou um 10 aqui do lado direito. E esse 48 e o 24, claramente dá para simplificar o 48 com 24, ambos por 24, aqui dá 2. E aqui embaixo fica 1, elemento neutro, né, nessa multiplicação. E aí também dá para simplificar o 2 com 10 ainda, né? Vai ficar 5, vai ficar t sobre 5. Esse 5 aqui a gente passa multiplicando, vai ficar 5 vezes 13, vai dar 65 minutos. Né? Você multiplicar cruzado também, né? Pode ser visto dessa forma. 2t é igual a 130, então o tempo t é igual a 65 minutos.